bem-vindas a mais um episódio do podcast Tecer Histórias, onde cada conversa é uma linha que tece nossas vidas. Hoje a gente vai falar sobre um tema que me interessa muito e eu estou muito feliz em receber essa convidada especial, que é Márcia Lobosco. Obrigada, Márcia, pela sua presença hoje aqui. E Márcia, ela é professora de educação básica e do ensino superior. É formada em pedagogia e letras, com mestrado em relações étnicos, raciais, olha aí eu me atrapalhando. Criou a marca Instituto Leituras para reunir seus projetos literários que já foram premiados em categorias de promoção e mediação de leitura. É apaixonada por leitura, escrita, literatura e temas relacionados à educação. É mãe de 2 filhos adultos, com quem compartilha belas e desafiadoras vivências. E hoje a gente vai falar sobre ler o mundo para escrevê-lo melhor. Que tema forte, né? Forte, interessantíssimo, adoro. Priscila, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui. Que bom que finalmente conseguimos, né? A rotina diária às vezes dificulta, né? Mas chegou o grande dia, era para ser esse dia, estou aqui muito feliz. Muito feliz com esse tema, né? Eu realmente creio que a gente precisa ler o mundo para entendê-lo e escrevê-lo, porque é isso que a gente faz todo dia, né? As nossas vidas são construídas a partir das nossas vivências e elas vão sendo escritas por cada um de nós, né? Pelas escolhas que vamos fazendo, pelas leituras de livros e de mundo que vamos fazendo. Então, eu creio nisso. Gostei muito desse tema. Acho que vai ser muito bom papear aqui. Eu que agradeço a sua disponibilidade em estar aqui. A Márcia, ela é uma convidada que a gente está 1 ano aguardando. Né? A gente está aguardando para ajustar horários, né? Agenda. Sim. E eu acho que tudo tem um momento certo, sim, né? Porque essa semana é tão importante também para a leitura, sim, aqui no nosso estado, onde está acontecendo a Bienal. Isso. Então, assim, a gente não programou por conta dessa data, mas encaixou no momento certo. Uma feliz coincidência, né? Também creio. E, assim, é muito bom estar te recebendo. Eu sei que a gente já conversou um pouquinho aqui nos bastidores, falamos sobre tantas coisas que envolvem as suas decisões de vida pessoal, né? Você me disse que está estudando mais uma vez. Sim. Me conta um pouquinho sobre você, para depois a gente começar a contar sobre os seus projetos. Tá bem. Até porque os meus projetos só existem por causa dessa minha história de vida, né? Sim. A leitura e a escrita estão na minha vida desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou de uma família simples, meus pais são da Paraíba, se casaram, vieram para o Rio de Janeiro, eu nasci no Rio de Janeiro, minha irmã também. Meu pai é marceneiro, estou falando no presente, mas faz 2 anos que ele faleceu. E minha mãe é costureira. Mas são 2 pessoas com pouquíssimo instrução formal. Mas eu sempre me lembro da escritora Conceição Evaristo, que diz que na casa dela não havia livros, mas não faltavam histórias. E quando eu vi essa fala pela primeira vez, eu achei maravilhosa. Porque isso não é exatamente o objeto físico, né? Embora ele seja importante, a gente vai falar sobre isso, mas é a possibilidade de construir as histórias e de vivenciar isso. E eu tive isso com os meus pais via leitura e escrita. O meu pai era um leitor, ele assim, foi uma pessoa frustrada por não ter podido estudar, e ele sempre leu literatura, gostava de livros de história também. E aí ele teve a oportunidade, e todas as vezes eu acho que ele cavou essa oportunidade, nas casas onde ele trabalhava, para quem ele fazia os móveis, se houvesse a possibilidade dele ganhar livros, ele levava para casa. Então a minha casa tinha esses livros e tinha essa pessoa lendo. E rapidamente eu me interessei por literatura, então nós partilhamos isso a vida toda, né? Especialmente no final da vida dele, assim, nós fomos bem companheiros. Ele foi ele ia comigo aos meus eventos literários, né? Sim. Então ele era conhecido de todo mundo e fazia as partilhas, sempre foi muito interessante. E é uma marca muito especial para mim de leitura, porque vou repetir, ele não tinha instrução, mas ele era um leitor. Ele era aquele leitor a ponto assim, filha, eu li tal livro assim, mas eu não gostei muito bem, achei estranho o que aquele narrador fez. Assim, uma coisa quase técnica, né? Sim. Então, o quanto isso faz diferença quando a gente realmente mergulha nas leituras, porque isso a gente vai levar para a vida, né? A forma como a gente lê
e entende o que está acontecendo, não é só a história em si. Tem muito mais do que a história num livro, né? Então, eu aprendi isso de berço. E a minha mãe escrevia cartas. Como a família era de longe, né? Esse era o meio de comunicação. Minha mãe tinha muitos irmãos, irmãs, sobrinhos. Então, a comunicação era essa. Eu e minha irmã aprendemos rápido a nos comunicarmos com os nossos primos por cartas. Meu pai também escrevia cartas. Então, toda aquela lindeza que era escrever a carta, enviar e esperar a resposta, que as pessoas hoje não sabem o que é isso. Vivi um pouco disso, hein? Mas essas gerações não sabem mais. Não sabe. Porque tinha uma ansiedade, mas era uma ansiedade boa, gostosa, né? Não é dessa ansiedade que a gente fala contemporaneamente, né? Era uma espera agradável. Porque hoje a resposta é imediata, né? Então, é outro momento completamente diferente, né? Outra prática. Que eu acho que ajuda nisso, nesse movimento de você não ser imediatista. Você precisa dar um tempo para a coisa acontecer, para a resposta chegar, para você elaborar. Então, assim, tem muitos significados, né? À volta disso. E aí, com essa coisa da escrita, dali a pouco eu estava escrevendo diário, né? Então, eu tenho essa prática da escrita. Eu não me considero uma escritora do ponto de vista da escrita criativa, né? Eu não tenho essa habilidade de montar uma história, escrever como tantas pessoas fazem maravilhosamente. Mas, com certeza, eu uso a escrita de várias formas, assim. Eu uso terapeuticamente, é uma forma de extravasar, de registrar emoções, de buscar depois, rever aquilo. É uma estratégia que eu procuro despertar nos meus alunos, especialmente os adolescentes, né? Olha, tá muito chateado, tá muito triste, bota no papel e esconde aquilo. Deixa para ver dali a 2 dias, dali a 1 semana. Você vai ver que você não precisava estar daquele jeito. Então, tem esse efeito, né? Porque, de novo, o imediatismo. A gente sente a emoção e olha só para ela. Quando a gente dá esse espacinho, dá tempo de você conseguir enxergar o que foi isso, né? Eu uso como trabalho, né? Por causa de ser professora, como aluna, né? Escrevendo. Claro que hoje escrevo manualmente muito menos, pouquíssimo, digitalmente. Nem que seja no celular, nas notas do celular, né? Mas escrevo bastante. E gosto de vez em quando fazer algumas reflexões, uso as minhas redes sociais para isso. Tem um blog que está paradinho lá, durante alguns anos eu escrevi bastante, assim, textos sobre educação, meus filhos eram pequenos, então tinha umas situações, eu arrumava, escrevia e colocava lá. Então, realmente a leitura e a escrita estão na minha trajetória desde sempre. E aí eu trago isso para os meus trabalhos, para os meus ensinamentos e sempre continuo fazendo isso, né? E isso foi te motivando a seguir essa carreira, né? Sim. Tipo assim, essa referência, essa influência do seu pai e da tua mãe, e que você me conta é tão lindo que ficou até envolvida nessa história, né? Ao ouvir, porque muitas vezes a riqueza ela vem através das vivências, né? E que oportunidade rica que você teve de ser educada nesse lar. Com certeza. Em meio a leituras, em meio a cartas. E depois pôde compartilhar isso ainda com seu pai, né? Sim. E marcenaria não é um trabalho fácil, né? Não. É um trabalho que envolve... trabalho bruto, né? E que envolve também cálculo, né? Sim. Porque na hora de um corte, na hora de um ajuste. Então, tudo isso, por certo, foi trazendo essa habilidade cognitiva também ao seu pai, né? Essa busca e interesse em aprender, né? Além de tudo que ele já fazia. E é muito bonito ouvir essa história inicial lá da sua infância, em te entender melhor, né? Entender quais foram as suas referências para você ser influenciada na leitura, ser colocada nesse caminho e decidir na fase adulta, né? É isso que eu gostaria de seguir. E nos bastidores você me contou que está fazendo um curso, né? Que eu nem vou ousar falar o nome. Eu falo. Porque eu vou me enrolar nas palavras. Mas... E disse que está gostando muito. Me conta um pouquinho mais dessa parte também. Eu gosto muito de ser aluna, né? Eu amo ser professora, né? Eu digo que a profissão me escolheu, né? Realmente é uma coisa que eu amo. Eu vejo a minha ação como professora em todos os meus projetos. Tem algo da professora o tempo todo, né? E eu entendo que um professor precisa estudar.
Então, eu gosto de estudar, sempre gostei. Acho que para o professor é importante, vez ou outra, voltar para a posição de aluno, porque a gente se distancia dessa posição, a gente corre o risco de se endurecer um pouquinho. Então, se colocar de novo nesse papel é sempre importante. Mas não foi uma coisa exatamente planejada. Foi meio ao acaso. Rede social, propaganda, CEDERJ, né, que é um consórcio do estado do Rio de Janeiro, interessantíssimo, porque ele reúne várias universidades e oferece cursos numa modalidade semipresencial. Então, isso atende muito à região, ao interior do estado, né? Em Nova Friburgo, especialmente, nós tínhamos uma faculdade particular, porque foi importantíssima, a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, mas que fechou em 2013. Nós já estamos aí há mais de 10 anos sem essa possibilidade de formação. Então, o CEDERJ atua nessa demanda, né, das pessoas que querem fazer licenciatura. Mas ele tem alguns cursos bacharelado, e um deles é biblioteconomia. Viu? Eu falei que era difícil. E aí eu vi aquilo e falei, tá. O que eu sabia, de fato, é que biblioteconomia é a formação do profissional que trabalha em biblioteca. Era isso que eu sabia. Sim. Isso foi suficiente para mexer com o meu coração, né? Ai, livros, biblioteca. Vou me inscrever no vestibular. Não contei para ninguém, porque eu tinha medo de não passar no vestibular. Aquele pânico assim, será que eu vou dar conta, né? Acabei passando em terceiro lugar. E aí fiquei toda orgulhosa, né? Contei para os meus filhos, eles ficaram super felizes. E aí comecei com uma proposta assim, muito livre, sabe? Se eu não gostar do curso, eu não vou continuar. O compromisso é comigo mesma, apenas, né? Se no meio do caminho tiver alguma intercorrência, eu tiver que parar, tudo bem, né? Eu já tenho uma profissão, eu estou feliz. Sim. Seria um acréscimo. Cursei só esse semestre, né? A gente já está de férias. Correu tudo bem e eu gostei muito. A gente recebe um material didático, achei super interessante isso. E as primeiras disciplinas são disciplinas introdutórias e são de áreas das quais eu gosto muito, que está lá nas ciências sociais, né? Porque eu estou nas linguagens, mas muito me interessam as ciências sociais, humanas. Então, cultura e memória social. Sim. Biblioteconomia e sociedade. Então, primeiro a gente está entendendo onde é que esse profissional entra, por que ele é necessário, onde é que ele atua. Então, só me encantei mais muito pelo pouco trabalho. Falado, né? Não, a gente desconhece, né? E é um profissional para bibliotecas. Na verdade, ele é um profissional que trabalha com acervos. E aí, o mais comum, onde ele atua mais, é em bibliotecas, né? Acervos de livros que não são só literários, né? Pensa que numa biblioteca tem livros de todo tipo. Mas em qualquer tipo de acervo, arquivamento, sabe? Então, tem uma coisa de organização de material que tem tudo a ver com habilidades que eu tenho, com gostos que eu tenho. Eu sou uma pessoa metódica. Então, tô me encontrando muito no curso. Eu não sei, são 4 anos de curso, eu não sei daqui a 4 anos qual será o caminho, que vai acontecer, né? Se eu vou trabalhar com isso especificamente, mas isso não importa. Eu também já entendi que o importante é o que a gente faz com esses saberes de modo interdisciplinar, né? Sim. Trazer esses novos saberes para os saberes que a gente já tem, nos quais a gente já atua. Isso me agrada muito. Então, estou muito feliz cursando biblioteconomia. Isso. Essa palavra grande. É muito interessante quando você fala, porque eu acho que é isso mesmo. A maturidade que a gente tem ao ingressar novamente em um curso superior ou buscar uma pós-graduação, que é essa liberdade que a gente não tem mais essa exigência que o mundo espera da gente. A gente não precisa mais provar nada para ninguém. A gente não estuda para ter uma profissão, para ser. A gente estuda para aprender, né? Isso, é uma delícia. E isso é muito bom, né? Quando a gente chega nessa maturidade. A maturidade de você estudar para adquirir o conhecimento. E aí, o futuro realmente é deixar acontecer, né? Sim. Que, por certo, se for naturalmente se encaixando na sua profissão, o caminho vai surgindo, né? Sim. Eu gosto dos caminhos naturais, sabe? Porque eles realmente vão surgindo. Você vai enxergando e uma coisa vai puxando a outra, né? Vai encontrando as oportunidades. Esse discernimento, essa sabedoria, né? Não é fácil, mas a maturidade certamente ajuda, né? Agora uma pergunta muito minha, assim, como que é o professor entrar numa sala de aula na posição de aluno? Você consegue entrar na sala de aula no ponto zero?
em guardar os seus saberes para você aprender algo de novo, ou você entra querendo também compartilhar ali, porque tem essa coisa de ser o professor também daquele grupo? Eu acho que isso tem a ver com uma característica pessoal. Eu sou muito discreta. Então, assim, se eu estou numa atividade que eu estou na posição da liderança, da coordenação, eu vou ser extremamente proativa, eu vou assumir isso. Sim. Se eu não estou nessa posição, eu vou ficar aguardando que haja uma necessidade. Então, assim, eu não vou me silenciar, vou me oferecer, vou me colocar, mas é uma coisa que eu vou observar, vou ficar mais quietinha, né? Quando a gente tem essas características, essas demandas surgem, né? Não tem jeito, né? Sim. Vai aparecer aquela horinha ali. Você pode também dar um apoio. Sem eu ter dito nada, mas que a coisa vai chegando. É um pouco disso que a gente está falando, das oportunidades, dos caminhos. Mas eu consigo, assim, eu tenho muito cuidado com isso. Eu fico o tempo todo pensando, assim, como ensino à distância, é diferente a coisa do aluno, mas eu estou sempre olhando assim, esse aluno falou assim com o professor, não precisava, podia ter sido de outro jeito, né? Eu estou sempre olhando estou no meu papel de aluna, mas não perco esse sentimento também, da professora, né? Eu acho que também não é um pensamento separar. crítico também do que acontece, né? E é entender que você já teve tantas jornadas, trazem maturidades diferentes, né? E às vezes também esse monte de habilidade te faz um ponto de luz ali naquele caminho, que às vezes a gente consegue isso que eu quero mediar, né? A gente consegue ali mediar, não é tão assim, né? Se eu tiver oportunidade, é isso que eu vou fazer. Porque voltar tantas vezes para a sala de aula, essa é uma atitude de muita humildade, porque querer aprender sem humildade não existe. Não. Né? Você sabe que as pessoas ficaram muito surpresas. Eu achei interessante. Teve uma hora que eu fiz um post, né? Para algumas pessoas eu fui contando, né? Obviamente, eles estavam mais perto. Mas quando eu falei, estou de volta, né? As pessoas falam assim, dão os parabéns, mas de um jeito admirado, né? Aí você é uma inspiração. E aí eu comecei a me dar conta disso, assim, como que o outro enxerga isso, né? Essa ação. Porque a gente tem esse movimento. Eu faço a graduação, eu faço uma pós-graduação, eu faço o mestrado, eu faço o doutorado. Você precisa ir escalando. Isso é o que se espera. Sim. Quando você faz de outro modo, não é exatamente um passo atrás, mas nessa ordem seria... Aí as pessoas acham aquilo incrível. E foi tão... Eu fiz com muita tranquilidade, assim, com muito gosto. E tô mais feliz ainda de ter tomado a atitude de ter feito. Já mas é interessante muito, né? como que tem essa marca, né? No nosso mundo, dessa coisa da escalada. E a vida não é assim. Porque tem altos e baixos, tem idas e vindas. Não é esse movimento desse jeito. Eu acho também, eu acho que existe, assim, uma crença, né? Que hoje a nova geração já não abraça essa crença, essa questão de eu vou me formar em uma coisa e vou seguir uma carreira nessa. Hoje em dia, não, né? As pessoas entendem que o conhecimento, ele é múltiplo, né? E ele vem de várias áreas, vem da graduação, vem da pós, vem do mestrado, vem do doutorado, mas também vem de uma imersão, também vem de um treinamento, vem de uma sala, né, de discussão sobre temas, sobre livros, porque isso tudo vai formando o ser humano. Essa é uma formação contínua, né? Sim. Não apenas essa formação profissional. Mas quando eu te pergunto, é porque realmente é uma decisão diferente. Eu acho que essa é a palavra. Diferente. Eu vou fazer uma graduação em tal área que tem a ver com o que você fez uma vida toda. Sim. Mas é muito específico, né? É um caminho muito profissional específico. Eu acho que é isso que vai nos tornando diferentes mesmo. Assim, às vezes as pessoas não entendem as nossas decisões e as nossas buscas pelo conhecimento, mas é isso que nos torna ser humanos diferentes, individuais, né? Exatamente. Com as suas próprias essências. Agora me conta um pouquinho dos seus vários projetos. Essa mesa que ficou tão bonita. Tá linda, né? Olha quantos livros. Me conta um pouquinho. Então, disso que a gente estava falando, né? Nessa caminhada de que uma coisa vai levando a outra, você vai entendendo e construindo esses caminhos. Houve um momento em que eu comecei a querer
fazer literatura fora das salas de aula, porque eu sou aquela professora que levo livros para a sala de aula e leio livros e conto histórias para qualquer faixa etária, tá? Eu sou professora de ensino médio, eu levo livros para os meus alunos do ensino médio. E aí eu rascunhei um projeto, eu já estava assim há alguns anos, aquilo... Eu não sou uma pessoa apressada, não sou mesmo. Aliás, eu gosto bastante da passagem do tempo. Então, vou numa oficina de uma coisa, assisto uma coisa, e aí aquilo vai, poxa, eu gostei disso, e aí rascunho uma ideia, vou guardando, até que aquilo eu entendo assim, eu estou pronta, acho que eu posso fazer esse projeto aqui. E aí é o Café Literário, em 2012. Vou propor para um lugar. Qual era a proposta? Era uma coisa original, não que eu tenha criado, certamente não encontrei ainda, tá? Nesse formato, do jeito que isso acontece. Sim. Não conheço, mas não posso dizer que não exista. Sim. Porque, na verdade, é uma reunião de inspirações das ideias de outras pessoas, né? Eu queria reunir pessoas com textos que eu escolhesse e a gente conversar sobre aqueles textos. No final, eu proponho que as pessoas escrevam sobre aquilo. É isso. Fui a um local, ofereci, posso fazer aqui? Não sei se eu devo falar ou não o nome. Pode falar, à vontade. Era a livraria Arabesco, quando eles abriram o Café Árabe. E aí estava começando, né? Eu achei... E eles aceitaram por causa disso, seria bom para a livraria e tal. Sim. Uma graça que era, né? Ele era super charmoso. E aí ela aceitou. Eu falei, eu queria fazer uma vez por mês, vou mandar e-mails, fazer inscrição, porque esse é um tipo de atividade que você tem que ter um mínimo, assim... 15 pessoas é perfeito, assim. Até 20 é legal. Se tiver só 5, acaba ficando... cansativo, né? Pode não rolar tão boa a conversa, mas enfim. Fiz toda essa combinação, tinha uma... É 2012, não tem WhatsApp. Foi ontem, mas não tem WhatsApp. 2012 a gente falava muito em blog. E aí eu tinha uma lista de e-mails, mandei e apareceram pessoas, se inscreveram. Tinha 12 pessoas no primeiro dia. E foi incrível. Eu escolhi um texto maravilhoso, que é um texto do Moacir Scliar, do livro A Mulher que Escreveu a Bíblia. É na hora que essa mulher aprende a escrever. Quando ela é adulta e quando ela aprende a ser alfabetizada adulta. E aí aquela coisa maravilhosa, essa descoberta. Então, o texto era muito provocativo, muito bonito. E dali eu segui. Todo mês eu fui fazendo, né? E aí eu fui elaborando. Dali umas 2 vezes eu levei um texto e uma letra de música. E aí rodou melhor ainda, né? Quando foi em 2018, esse projeto foi premiado. Quando ele tinha 6 anos de existência, ele foi premiado pela PUC. O troféu é lindão, Ai, que olha. lindo! O prêmio de melhores práticas leitoras é do Brasil. E o Café Literário venceu na categoria mediação. Então, esse meu papel de reunir as pessoas e, a partir dos textos, fazer esse bate-papo, né? Eles coletaram depoimentos de participantes. O que as pessoas dizem? São pessoas que gostam de leitura escrita, óbvio, vão para lá. Sim. Mas elas falam, às vezes a pessoa tímida, que normalmente não falaria, e a provocação, e é um espaço democrático, então assim, eu posso ter entendido uma coisa do texto, você tem entendido outra, mas não tem uma briga ali, sabe? Dependendo, às vezes é um tema mais polêmico, que gera uma discussão maior, claro, as pessoas estão dispostas a se respeitarem e tal, mas também eu vou fazendo essas intervenções, então assim... É a professora que está ali, né? É apaixonada pela leitura, pela escrita e é professora. Então, o Café Literário existe até hoje, eu continuo, né? Já tem aí 12 anos, vou fazer 13 em setembro. Agora a gente está já passei por alguns locais. E como agora... que acontece o Café Literário? Aí agora, assim, a gente não precisa de inscrição, porque a partir de um determinado momento eu entendi. Não, realmente não chegam 30 pessoas aqui. Tem tem pessoas que se repetem, pessoas que chegam novas, então eu abri mão dessa coisa da inscrição. É só a pessoa chegar lá. Chega lá, é sempre surpresa. E chega lá aonde? Na Usina Cultural Energisa, no último sábado do mês, então no dia 28 tem, às 17 horas.
tá? Aí durante 1h30 a gente fica aí em torno desse papo, legal. dessa conversa, desse ambiente agradável. E aí eu me permito escolher os textos e o tema. Então sempre chega de surpresa. Às vezes eu digo assim, no Café Literário deste mês, é maio, a gente vai comemorar o aniversário de Nova Friburgo. Ponto. Ninguém sabe o que vai ser. Eu fiz Não, a gente vai muito pronto, né? A gente estuda, né? De forma... E aí, não é essa a ideia, né? A Não ideia é trazer de dentro para fora mesmo. Isso. Ler, interpretar e dividir. Isso aí. Com essa espontaneidade de estar aberto para o texto, para as ideias do outro, sabe? É muito gostoso. Está convidado. Muito legal. Você e todos vou me organizar. né, quem Vamos nos assistir. anotar. Depois vou reforçar na rede social também. Tá. E aí o Café Literário me dá uma grande rede, né? Sim. Existem pessoas que frequentam desde 2012. Uma rede de afetos, dali, né, chegaram as pessoas com quem eu fiz laços de amizade mais fortes, mais redes de contatos de pessoas da literatura. Então, eu vou conhecendo espaços da nossa cidade, pessoas que escrevem, pessoas que fazem eventos literários, gente da cultura. Isso foi me ampliando. Em 2016, eu crio um clube de leitura. Eu faço isso junto com uma colega, porque juntas estávamos na primeira Festa Literária de Nova Friburgo, a primeira FLINF, né, que foi em 2016. Depois eu sigo com o clube e ela segue com outras atividades. Então, desde 2016 existe o clube. A ideia do clube de leitura... O clube seria o Instituto Leituras? Ou ainda não? Tudo isso é do Instituto Leituras. Só que essa marca é mais para frente. Depois eu quero falar sobre a marca. Tá. O Instituto Leituras, ele é onde estão todos esses projetos atualmente. Sim. Assim. Mas ele não existe lá. Eu estou falando dos projetos antes do Instituto existir. Sim. Chega um momento lá na frente que eu penso. Que você precisou centralizar, organizar. Né? É isso. E aí o clube de leitura, esse também eu não conheço igual, tá? Há uma proliferação de clubes de leitura no Brasil, um movimento muito legal, já há uns 10 anos com certeza, tá? Eu não sei se seria antes disso, mas 10 anos com certeza. Das pessoas se reunirem para ler juntas, né? A gente tem historicamente, aquele recorte de Brasil em que havia pessoas alfabetizadas e o número dos analfabetos era grande. Então, existiam pessoas que se reuniam com outras e tinha alguém que lia e as outras só ouviam, porque não tinham condição de ler. Depois, com um movimento de alfabetização, da escola pública, um movimento editorial, da criação de editoras, de publicação de livros, e que a gente vai para aquele movimento assim, poxa, temos livros, eles estão aí à venda, cada um compra o seu e lê sozinho, né? Esse é o comum que a gente entende de literatura, né? Os clubes de leitura vêm resgatar essa coisa de, quando eu leio um livro, eu não quero, a primeira coisa que eu quero fazer é contar para alguém sobre o livro. Então, vamos conversar então sobre o livro? Nós vamos ler o mesmo livro, vamos conversar? Os clubes de leitura fazem, né, estão nisso aí. Mas, normalmente, cada pessoa lê na sua casa e o encontro é para a conversa. O clube de leitura Vivências, a gente lê junto. E aí, eu trouxe um quadro que é um certificado, né? Eu emoldurei, do Projeto Brasil que Lê, que em 2021 certificou iniciativas de leitura no período da pandemia. Então, quem que conseguiu continuar fazendo esse trabalho, porque entendeu que isso foi muito terapêutico, fundamental naquele período. Na pandemia, eu me reuni com a Simone, que teve aqui, Simone Gomes. Essa reunião foi online, né? Veio realmente do digital, Sim. Eu digo. Nós lemos Mulheres Correm com os Lobos e realmente foi muito terapêutico. Sim. Né? Sim. Esse livro estava no movimento Rede Sorelas, não sei se você chegou a conhecer, e que, assim, que grandioso, né? Se reunir, Sim. dividir histórias, Sim. conto por conto. Isso. Então, foi muito bom. Então, realmente, o grupo de leitoras, ele traz isso e na pandemia, com certeza, fortaleceu. Fez muita diferença. Muito, né? Porque a gente se isolou muito, né? Sim. Então, era objetivo bom se reunir para discutir sobre algo tão relevante de transformação, que o livro já é também, né? Exatamente. O livro já provoca isso, já está nesse papel.
Então, o Clube de Leitura e Vivências, a gente se encontra toda semana, a gente lê o livro junto. Eu sempre brinco, gente, acabou o encontro, esconde o livro, para não continuar a ler, a gente só seguir quando a gente se encontrar. Juntas. Lemos juntas. Fazíamos presencialmente, a gente se encontrava na Academia Friburrense de Letras, e aí na pandemia, fica em casa, a gente até levou um tempinho, talvez uns 6 meses para ler, porque aí toda aquela coisa do digital no sentido das nossas inabilidades, né? Porque a gente aprendeu à força a trabalhar digitalmente. Então, a gente se manteve interagindo num grupo de WhatsApp, a gente conversando. Naquele dia e horário que já estava reservado, eu provocava ali alguma coisa, colocava um texto, e até que em algum momento eu falei, vamos tentar pelo Zoom. E aí, a gente lá, as telinhas, vamos fazer a leitura. E deu certo, e foi gostoso. E aí, a gente permaneceu virtualmente. Porque aí também foi confortável, assim. Estou em casa, não preciso sair e tenho o encontro. E aí, tem gente de fora da cidade que pode estar. Hoje ele também acontece online. Acontece online, Legal. Ele permaneceu. E no Clube de Leitura e Vivências, a gente lê livros em língua portuguesa. Porque aí, de novo, a professora. Eu percebo que a gente tem uma síndrome, né, brasileira de achar que o estrangeiro é sempre melhor, né? Sim. Então, a literatura internacional faz esse treino de olhar quando você entrar numa livraria. Os primeiros livros geralmente são livros estrangeiros, né, de outra língua, porque são os best-sellers, e aí eles estão em destaque, né? Tem um monte de coisa à volta disso, né? Sim. Mas tem essa questão de uma dificuldade de valorização do que é escrito na nossa língua, pelos nossos autores. Sim. Exceto os clássicos, os nossos autores contemporâneos, né? Sim. Então, essa é uma proposta do clube. A gente vai ler língua portuguesa. E aí eu amplio. Então, a gente já leu Saramago, para representar Portugal. A gente já leu Mia Couto, representando Moçambique. A gente já leu Pepetela, que é Angola. Mas prioritariamente os brasileiros. E aí, homens ou mulheres, lemos clássicos, assim, autores já consagrados, né? Então, eu citei Moacir Clima, já lemos Ana Maria Machado, Cristóvão Teza, Nélida Pinhon, mas também os contemporâneos. Eu também tenho esse cuidado, e é interessantíssimo o retorno, porque aí as pessoas dizem, se eu não tivesse lido esse livro no clube, talvez eu nunca comprasse esse livro. Porque não tem esse cuidado, o olhar ainda... Agora já tem, quem está há mais tempo, né, vai ficando... Vai aprendendo a fazer essa curatoria. Exatamente, assim, né? Exatamente. A gente varia, conto, pode ser um livro de crônicas, pode ser um romance, pode ser um relato de viagem. A gente está lendo um relato de viagem agora, que é o Diário da Tamara Klink. Tem uma viagem recente dela, que é uma invernagem, uma coisa assim grandiosa, mas é a anterior. Ela atravessou o Atlântico num barquinho e ela registra isso em diário e isso se torna um livro. Nós, o Atlântico em Travessia. E aí estamos lendo ali juntas. Antes dele, a gente leu o romance Ainda Estou Aqui. Eu quis aproveitar a coisa do filme, né, da possibilidade de assistir. Sim. O livro, como geralmente é muito maior do que o filme, né? O filme escolhe um recorte específico. Eu adorei o filme, fiquei super feliz com as premiações. Mas o livro amplia, então foi muito legal. E a gente já tem o próximo, que é um romance também, que é Véspera, da Carla Madeira. Então, eu vou mesclando isso dos contemporâneos. E atenta também a autores de Nova Friburgo. Já lemos Ana Blu, que foi, legal, né? Já sou convidada aqui. Sim. Ana Blu tem um livro delicioso de contos, Pequenos Pânicos, curtinho. E a gente leu ali com a Ana Blu, inclusive, como é da região, a gente conseguiu fazer um bate-papo com ela. Foi uma delícia depois da leitura, né? E o clube, assim, realmente nos sustentou na pandemia, porque aí, a partir do momento que a gente... Pô, dá certo. Todo mundo entendeu, sabe entrar no Zoom, consegue ler, consegue se ouvir. E a gente permaneceu, e isso foi muito legal. Sim, o bacana é isso, né? Que você também consegue juntar muitas pessoas. Sim. A gente fala das dificuldades que tem o digital, mas a gente também pode falar das possibilidades que ele nos traz. Exatamente. E de juntar pessoas de vários lugares, né? Regiões, culturas diferentes. Isso. E vai enriquecendo mais ainda a experiência da leitura. Porque aí que vão chegar pontos diferentes, Sim, né? Isso é muito rico. Você poder, assim, é muito interessante, assim, alguém... Gente, tô adorando esse personagem. A outra fala,
Eu não tô gostando, não, né? E aí a gente entender, mas por que tá gostando, por que não tá? Porque não é simplesmente uma discussão como a gente faz com a novela, né? É assim, o que você vê nesse personagem? Aí a gente faz toda uma reflexão, Sim, né? isso é rico demais, né? Muito. E não são pessoas, não é um grupo de estudos. É um Sim. clube de leitura. As pessoas têm idades diferentes, profissões diferentes, formações diferentes. Elas gostam de ler. E é isso que a gente tem em comum. E estão abertas a discutir sobre as leituras. Então, é muito legal também, né? E aí, depois eu chego ao Juntas e Diversas, né? Que já tá em qual edição? Menina, eu sempre tenho que contar, porque tem umas que são duplas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prontinhas. A 7ª está na gráfica. Envolvida com isso, né? A gente vai conhecendo mais coisas, vai se interessando. Em 2019, eu mexendo em arquivos meus, esses de textos e tal, aí eu vi assim, nossa, eu tenho 5 poemas escritos. Queria fazer alguma coisa com isso. Aí eu chamo outras amigas. Você tem poemas? Tá, vamos juntar, vamos fazer uma publicação? Vamos, toparam. Tanto é que o primeiro, cabemos todas tranquilamente, porque somos só 10. E aí, quando os textos chegam, e aí uma das autoras é a Ana Beatriz Manier, que é da editora Em Média Res, que é uma editora de Nova Friburgo. Ana, você edita, né? Ela é editora junto com a Amanda Almeida. Eu gosto da ideia, vamos editar sim, a gente prepara e tal. Então, tá bom, eu vou receber os textos, eu faço uma primeira leitura e passo para você fazer a revisão e tal. Quando os textos chegam, aí de novo, é o olhar da professora. Eles são muito diferentes e muito incríveis. Falei, gente... E aí, conversando com a Ana, de cara surgiu o nome Juntas e Diversas. Então, assim, nós vamos fazer um trabalho juntas, mas nós somos diversas. E isso é a riqueza desse trabalho, né? Aí, cunhamos esse nome, fizemos o livro, aí a gente, né, cotou, quanto custa, dividiu e tal. Marcamos um encontro. Vamos fazer um lançamento, né? Vamos fazer com toda a pompa que a gente merece. Era ainda a cafeteria Sabor de Leitura, que depois foi Macondo e hoje é a Genipapo. É o mesmo lugar, mas, né, originalmente era Sabor de Leitura. E aí chamamos nossos amigos, nossos familiares. E foi tão lindo viver aquilo que eu saí de lá assim, não vamos ficar num livro só. Aí fui cutucar, vocês topam seguir com isso, com esse projeto? Topamos. Esse lançamento foi em fevereiro de 2020, em março veio a pandemia. Sim. Gente, é totalmente possível. Vocês vão mandar o texto por e-mail, a gente vai dialogando por WhatsApp. Eu pensei que é esse lindo, eu amo esse, porque ele é ilustrado, inclusive. Falei, 2011 tem essa marca aí de 10 anos 2021 tem a marca dos 10 anos da tragédia. Vamos falar sobre as montanhas, um movimento assim de nos reconciliarmos com as nossas montanhas e tal. Todo mundo topou. Então vamos escrever conto. E aí os contos ficaram maravilhosos. Eu procurei uma pessoa para ilustrar. Ela ilustrou cada conto, sabe? Regina Lobianco nos cedeu essa foto maravilhosa, né? E aí fizemos totalmente em pandemia. A gente não fez lançamento. Para encontrar, foi aquela coisa. Fiz um horário, encontrei uma por uma, separado, de máscara, só para entregar os livros. Tudo aquilo daquele momento, né? E para registrar em fotos e tal. E aí elas começaram a dizer, Márcia, isso está me ajudando. Pensar em outra coisa, olhar de outra forma, escrever, isso está me ajudando, não para com o projeto. Eu falei, então já vamos emendar no próximo, vamos escrever sobre a pandemia. As vivências de cada uma, vamos fazer crônica. Que aí é o amarelinho, que aí já não cabe mais. Porque aí chegam muitas autoras, né? Muitas permanecem, outras chegam. Eu vou chamando as pessoas normalmente, né? Eu não faço uma chamada pública, né, nas redes sociais. Eu vou na minha experiência mesmo. Coisas que eu vejo a pessoa, né, escrevendo, aí eu vou... Poxa, escreve tão legal, gosto dos... Aí eu vou buscando, né? E aí as crônicas, esse livro de crônicas é muito... Ele foi muito importante na ocasião, mas eu acho que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, ele vai fazer muita diferença a gente fazer esse olhar retrospectivo,
pegar esse livro para ler. E aí tem relatos tristes, obviamente, né? Teve gente que botou ali a situação. Relatos reflexivos sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Relatos mais bem-humorados, gente que resolveu, deixa eu olhar para isso de outra forma. Mas eu brinco, tem uma autora que casou na pandemia, então ela conta isso na crônica. Então tem também toda essa diversidade das experiências de vida, que tem a ver com o que você falou um pouco atrás. As individualidades, das singularidades. Então isso é muito bonito, né? Na pandemia, eu me reinventei muito também. Engravidei pela terceira vez, de forma não planejada, pela terceira vez também, desde o primeiro. Tô precisando aprender mais com você, toda organizada. E aí, eu tinha uma loja recém-inaugurada, de ateliê, de enxoval de bebê. Na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, eu decidi fechar, e não foi pela pandemia, foi porque eu estava grávida do Miguel e para mim não fazia muito sentido, não fazia muito sentido ficar com um bebê preso dentro de um comércio, no meu modo de ver e de educar, e como eu queria passar aqueles primeiros anos da maternidade. Eu já tinha um pequenininho, que o Arthur tinha 2 anos e meio. Então, assim, eu fechei a loja, logo depois veio a pandemia. Então, quando você me fala, me faz refletir. Porque você fala, cada um foi vivendo de uma forma. O que aconteceu? As minhas clientes, elas estavam gestando. O mundo parou, mas o bebê ia nascer. Então, ela precisava do enxoval, sabe? Então, é interessante porque eu também não sabia o que estava por vir, né? Na minha ideia, eu ia fechar a loja e ia voltar para a feira. Essa era a minha ideia inicial, e foi daí que eu abri meu Instagram e comecei a compartilhar meu dia a dia com o Miguel e com o Arthur, né? Mãe de 3, como vive, o que faz, mais ou menos assim. Comecei a botar ali aquela rotina, né, de uma pessoa que estava muito sobrecarregada. E aí, só que você me fala isso, assim, né? Cada um olhou para a pandemia de um lugar, porque foi realmente o que aconteceu, né? Tivemos muitas vivências e muitos relatos, mas me fez refletir sobre isso. As pessoas estavam gestando, o bebê ia nascer, entendeu? Então, a vida estava seguindo, mesmo com tantas intercorrências. Então, assim, eu lembro que foi um momento que eu pensei que ia pausar, mas eu trabalhei muito em casa e sozinha, costurando, entregando enxoval, e com o bebê recém-nascido, e com o outro no pezinho, costurava junto. Então, assim, eu falo que realmente foi isso mesmo que aconteceu na pandemia. Cada um construiu ali a sua história, né? Sim. Muitas vezes não uma história que a gente gostasse de escrever, né? Porque muitas pessoas tiveram muitas perdas, então isso realmente é muito triste. Muito medo, né? A gente passou por muito medo. Muito medo, muitas mudanças, mas teve quem conseguiu reviver isso, né? Transformar essa dor toda em um outro caminho, porque, infelizmente, é o que acontece quando a vida vem e, às vezes, nos traz um momento de luto, um momento de dor, né? A gente precisa reconstruir. Não sei em quanto tempo cada um vai conseguir fazer essa reconstrução, mas que essa reconstrução ela é necessária. Então, com certeza, o livro vai ser muito rico, né? Tipo assim, você voltar e entender que às vezes quem colocou um relato muito triste consegue ler num olhar de reconstrução. Sim. E aí, depois a gente começa a escrever, publicar cada coletânea 2 livros, né? Porque aí ampliam os gêneros e ficamos temáticos. Então, a gente tem a de mulher, depois amor. No ano passado foi o tempo. Essa será do sorteio, né? Se você quiser falar a respeito. E esse ano já estamos com a publicação que vamos falar sobre o comer, a comida, o alimentar-se, seja metaforicamente ou não. Vai ser uma coletânea bem, bem legal. Em setembro a gente vai lançar, né? Muito bom. E aí, só para a gente terminar de construir esse pensamento, então nasce o Instituto Leituras. A partir de todos esses projetos, você entendeu que precisava organizar. Aí é 2020 já, um pouquinho antes da pandemia. Era um momento até que eu pensava assim, talvez seja legal eu ter um espaço físico, né? E aí vem a pandemia, a gente reflete sobre um monte de série de outras coisas, vivencia tantas experiências, como você acabou de falar, que eu entendi, não, eu não preciso de um espaço físico. Meus projetos são itinerantes. Então, eu levo o café literário,
que hoje Sim. eu tenho um lugar, sempre teve um lugar físico, mas eu posso levar para qualquer lugar. Assim, eu já levei para escolas, para universidades, para festas literárias. É um projeto que eu posso apresentar em qualquer lugar, numa empresa. E aí eu falo, não, mas eu quero um nome, né? Uma marca, pelas questões desse nosso mundo dessas imagens que são importantes, né? Quando a gente Sim. pensa em rede social. Para né? fortalecer, né? Então, eu falei, então, Um ok. todo. Pensei nesse nome, né? Leituras no plural, nesse sentido mesmo de que o foco é o literário, mas não é só isso. E por causa da sua frase, né? Sim. Que eu só estou conhecendo hoje, mas é isso. Leituras, né? É ler o mundo, ler a si e continuar nessa escrita e Eu vou até construção. pedir a Patrícia se pode voltar, Patrícia, para eu poder também passar o seu contato, que tá ali, ó. É um nome, né? O arroba é o nome. Sim. Instituto Leituras, para quem deseja conhecer mais, né? Isso. Entrar em contato com você. Eu não coloquei o seu telefone porque eu não sei se ele era público, mas aqui tá o Instituto Leituras, Sim. então, como central, e todos os projetos que nós falamos. O Café Literário, que acontece aqui presencialmente, Sim, né? presencialmente. Clube de Leituras Vivências, esse online, né? Todo mundo pode participar e entender como que acontece, como que a pessoa pode participar. Só me mandar uma mensagem, Só aí a gente faz uma combinação. O Clube de Leitura tem uma mensalidade, porque inclui o livro. Sim. Então, a pessoa não precisa comprar o livro, ela vai receber. Então, aí eu dou Sim. esses detalhes todos quando a gente faz E o contato. então ele tá? é amplo, né? Pode ser de todas Sim. as localidades. Sim. E esse projeto lindo, que coloca vários pensamentos reunidos no Sim. papel, que é o Juntas e Diversas. Então, para quem quer conhecer. E aí, aproveito, então, para dizer que nós estaremos sorteando 2 livros, né? São quais aqui? Esses aí, olha, do finalzinho. Esses 2. Sobre Então, o tempo. São textos sobre o tempo. Muito legal. Só você escrever na nossa publicação lá, eu quero, simples assim, seguir o podcast, seguir o Instituto Leituras e participar do sorteio. Semana que vem a gente vai sortear, né? Eu vou sortear e anunciar quem foi a ganhadora, o ganhador. Isso aí eu combino a entrega dessa pessoa. Mas, infelizmente, já chegamos ao fim, né? Passa muito rápido. Quando a gente falando sobre o que a gente gosta, né? É muito bom. Mas eu gostaria que você concluísse, diante de todas as suas experiências, vivências, relatos, leituras, encontros, algo que pudesse contribuir, sabe? Muito também com o que a gente colocou, né? A importância da leitura. É tão lindo quando a gente escuta também a sua história lá inicial, né? Como a leitura, eu acredito muito nisso. A leitura, o caminho do conhecimento, como tudo isso tem um poder de transformar vidas, realidades. Sim. E algo de fácil acesso. Sim. Não pode dizer que a leitura é para um público ou para outro, né? A leitura, ela tá para todo mundo. Sim. E eu gostaria de te pedir para deixar uma contribuição. Olha, eu acho que nem todas as pessoas gostam de leitura literária. E eu acho isso válido. Então, eu quero reforçar a questão da leitura, né? Do processo de leitura. Pode ser leitura só para aprender. Só. Nem cabe essa palavra aí, porque isso é tão grandioso. Então, esse incentivo à leitura que, neste momento, né, nos nossos tempos, não é fácil por causa do digital. Né? É possível ler digitalmente, mas a questão é que, muitas vezes, fazendo isso pelo smartphone, a gente se dispersa com todos os oferecimentos que a gente tem ali, né? Mas pensar no quanto ela é importante. Quando eu estava pensando nesse nosso papo, né? Pelo menos nessas 3 frases. Olha como que a leitura e a escrita são importantes para a gente. A gente diz, minha vida é um livro em branco. É uma referência à leitura e à escrita. Vamos, vira a página. Vamos passar. É outra referência. Escreve certo por linhas tortas. Então, como que isso é forte na nossa sociedade, né? Então, que a gente possa aproveitar disso da melhor forma possível. Vamos cuidar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, oferecendo leitura. E aí a gente tem de estar junto. Pai, mãe, escola, professores, né? Não é fácil. Eu tenho um filho de 19 anos, outro de 20. Eles são leitores diferentes do modo como eu sou. Mas é preciso muita persistência, mas não vamos desistir. A gente precisa mesmo de menos tela, não é uma frase clichê, né? E eu acho que a leitura pode ser o caminho.
Com certeza. Eu também tenho 3, né, maternidades em idades tão distintas, mas eu acredito muito no poder da leitura. Consegui cativar isso com o João. Ele tem as escolhas dele, que são diferentes da minha também. Vejo muito acontecendo nesse processo com o Arthur, que está com 9, então também já consegue ter suas preferências. Sim. Até um pouco atrás eu lia para o Arthur, hoje o Arthur já lê. E o Miguel, que tem 5, ainda está em fase maternal, né? Está no pré-2, está aprendendo a ler, mas já sabe ler as palavras e também já está entrando nesse mundo. Legal. E há pouco tempo eu também sempre lia para o Miguel, então eu acho que quando a gente lê para uma criança que ainda não aprendeu, de alguma forma a gente cativa, a gente Sim. motiva, a gente instrui e torna aquilo dali curioso, Sim. habitual, né? Oferecer um livro para um bebê vai fazendo esse processo de Sim. educação, de criação. Então oferece, né? Tem livros infantis que são de borrachinha. Apropriadíssimos para a faixa etária. Pega o que tem 2 palavrinhas para quem está começando a ler, né? Para que eles sintam essa vontade. Eu vejo assim, é tão lindo educar, eu acho lindo educar, Sim. porque você vai participando na vida daquele ser humano em fases tão diferentes. Então hoje eu olho para o Miguel, acredito ser meu último filho, né? 3 já contribui muito para o mundo. Mas eu então vou olhando para o Miguel e falo, eu tô me despedindo desse processo, né? Porque por ser o último, né? Eu falo, olha assim, falo, que bonitinho ele lendo, e já tive a oportunidade de participar na vida de mais 2 crianças, né? Do adulto que eu tenho, da criança que eu tenho. Então, assim, eu sei que durante o processo, às vezes é desafiador, né? Sim, Porque porque temos todas as outras tarefas. temos vários papéis, então às vezes é desafiador, mas tem como transformar isso em algo habitual, algo leve. O Arthur, ele já sabe, quando ele fica entediado e começa a me rodear, eu falo, vai pegar um livro e vai ler. Não como um castigo, mas como uma coisa... Um lembrete, assim, você pode se ocupar de uma forma boa. Exatamente, como uma coisa que ele tem para fazer, né? Porque ele vai ficando naquele tédio, naquele ócio de querer alguma coisa, e lógico que ele quer a tela, ele quer o celular, mas eu consigo, pela manhã, estar com eles em casa, então a minha forma de educar nossa, Arthur, não tem? Vamos ler um livro, você já leu esse? Uma forma de instruir, de orientar, de motivar, que eu acho que o equilíbrio é o melhor do caminho, assim, é o melhor caminho ao equilíbrio, né? Então, a gente não precisa oferecer a tela o tempo inteiro, a gente sabe que ela existe. Vejo muita diferença na educação do João para a educação do Arthur, acredito. porque a gente vive em um outro momento. Então, como eu sou mãe de um que já tem 20, um de 9, é um pouco mais desafiador, mas também me mantenho firme nas minhas decisões individuais, porque eu sei que elas valem. Não concordo em criança ter celular, não concordo em levar para a escola, não concordo com muita coisa, sabe? E assumo isso, né? E como eu assumo, dando outras coisas para que eles possam crescer de outras formas. E não é fácil, gente. É realmente firmeza. É firmeza no educar, né? E o bom que seria que todos nós pudéssemos entender o que é prejudicial e o que é saudável, para assim fazer uma construção de equilíbrio. Sim. Às vezes e sim, coletiva, eu vou dar, né? E coletiva. E às vezes sim, eu vou entregar o celular, e às vezes sim, eu vou deixar assistir a TV, mas isso vai ser de forma regulada e não de forma aberta ou na vontade deles, né? Sim. Porque cada família tem seus valores e suas decisões, a gente também não pode perder de vista que a gente vive em sociedade, né? Então, a gente está sentindo impactos aí dessas consequências, dessas práticas, coletivamente, socialmente, nos grupos, né? Vou querer te receber em outro papel aqui, hein? Pra gente conversar mais sobre vamos isso. Falar sobre isso, vou gostar. A gente junta a literatura e fala sobre telas, porque realmente é um assunto importante. Necessário, né? Não adianta acontecer só em um lar, já que é um problema social. Sim. Porque também com a firmeza do não acesso, também faz a criança muitas vezes ser excluída de vários grupos, dos amigos que jogam em grupo, sabe? Então, existe uma problemática bem maior do que só não dar, né? Tem muitos desdobramentos, né? Por isso que a gente tem que se fortalecer para pensar isso juntos. Voltarei. Vamos. Muito obrigada, Márcia. Obrigada, adorei Priscila. a nossa conversa, adorei conhecer mais dos seus projetos, que são lindos, obrigada. Né? E realmente muito motivadores, de construção crítica, que faz o outro pensar. Isso é tão bom, né? E pela via do afeto. As relações são... Isso eu acho que a gente falta muito também. Então,
tá junto, é tá discutindo, é falar sobre o seu pensamento, é falar e conseguir ouvir o outro. Acho que isso a gente está muito carente. Então, vou falar a última coisa para repetir. 28 de junho, sábado, Café Literário, às 17 horas, na Usina Cultural Energisa. Tá todo mundo convidado. Só chegar. Estaremos lá. Muito obrigada. Agradeço também ao Estúdio Realize, que é onde a gente grava aqui o episódio. Olha, quem sabe o Instituto Leituras pode também ter um próprio podcast. Então, se você tem interesse, tem um projeto, quer fazer desse projeto virar um podcast, você pode ter acesso. É só você entrar em contato com o Estúdio Realize pelo @Estúdio Realize NF ou então pelo telefone 22 99773 4493. Agradeço também a Fridesc, que um beijo para a Janaína, para o Will, para todo mundo da Fridesc. A Fridesc, que também é apoiadora do nosso projeto, gravou com a gente semana passada. Eu assisti, linda. Está completando 15 anos aí em Nova Friburgo, essa empresa linda. Então pode entrar em contato se você quiser fazer a sua bolsa personalizada, que nós fizemos essa bolsa onde a gente presenteia a nossa convidada. Esse é um presente da Márcia. Lindo. Obrigada. Então Obrigada, você pode Fridesc. entrar em contato com @Fridesc ou então pelo telefone 22 999208030 ou então acessar o site www.fridesc.com.br e encomendar a sua sacola, bolsa personalizada. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Eu sou Priscila Guindani e esse é um espaço muito gostoso de conversa, porque a gente acredita que cada história é uma linha que vai tecendo nossas vidas. Muito obrigada a você, Márcia. Obrigada a todos que ficaram aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.